Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 23 de abril, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre segurança pública e a atuação das guardas municipais. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe Oséias Francisco, presidente da Conferência Nacional das Guardas Civis Municipais. Oséias, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço, parabenizo pela pauta do programa, uma pauta muito importante, necessária, relevante e de interesse social. Desejo aqui um bom debate, informação. É isso. Muito obrigado. A gente agradece, é isso que a gente espera. Está aqui comigo também o advogado especialista em segurança pública, Emerson Tawil. Doutor Emerson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado mais uma vez, Nathalie, pelo convite. Obrigado, Zé, por participar junto conosco aí. Sem dúvida alguma, um tema maravilhoso e de pouca sabedoria da comunidade. É importante essa relevância, trazer essa notícia para eles. E você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496. Pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos transmitindo o nosso programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Oséias, a sociedade, de uma maneira geral, sabe o que faz a Guarda Municipal e respeita o Guarda Municipal? Olha, a partir de 2014, com a Lei Federal das Guardas Municipais, que é a Lei 13.022, 2014, a população ficou como um referencial legal a um conjunto de competências estabelecida pela Lei Federal dos Guardas Civis Municipais. Antes da lei, existia uma dificuldade de entendimento. A partir da lei, a população que tiver dúvida é só consultar a 13.022, que vai desde o atendimento a ocorrências emergenciais, desde da segurança sistemática da população até a proteção do patrimônio. Nas cidades que as guardas civis municipais já estão adequadas à legislação, a maioria das cidades, que a guarda tem uma atuação muito mais ostensiva, é muito mais presente na vida da comunidade, a população conhece. Naquela cidade onde os prefeitos ainda não estruturaram suas guardas civis municipais, deixam suas guardas civis municipais praticamente escondidas dentro dos próprios municipais, a população tem algumas dificuldades. Mas tudo depende da função e do protagonismo dos prefeitos municipais. Zé, você disse, antes de a gente entrar no ar, que você representa em nível nacional, né? Você cuida em nível nacional dessa categoria. E nós falávamos das diferenças que existem, porque nós vivemos num país de dimensões continentais. Na tua avaliação, qual hoje seria o grande desafio a ser vencido? Olha, a Conferência Nacional, entidade a qual eu presido já pelo terceiro mandato, uma grande missão, um grande desafio nacional, juntamente com outras organizações também que representam as guardas municipais. E no Brasil inteiro, nós temos, segundo a pesquisa do IBGE de 2014, 1.081 municípios brasileiros com guardas civis municipais. Em todas as capitais, nós temos guardas civis municipais. Então, eles estão presentes em todos os estados do nosso país. As realidades regionais do país é um país de dimensão continental. Então, as realidades culturais, políticas regionais colocam desafios próprios. Né? Mas o maior desafio hoje é a implementação da Lei 13.022, porque essa lei padroniza as guardas civis municipais de todo o país. Desde como se falasse uma linguagem única. Uma linguagem única, precisava desta lei, né? Desde a questão das corregedorias, ouvidorias, guardas armadas, plano de carga e carreira, a formação padronizada. Então, essa lei, ela sendo implementada em sua totalidade, ela cria esse padrão nacional e nivela as guardas civis municipais. Um outro desafio a partir dessa aí seria a criação de um piso nacional para as guardas civis municipais, a exemplo da educação, porque ainda nós temos guardas civis municipais que recebem um salário mínimo em algumas regiões do país. E essa condição, ela precariza, além das condições de trabalho, também desmotiva os profissionais que se dedicam, né, inclusive com sacrifício de suas próprias vidas, à defesa da população. Isso acontece muito também com os policiais militares, né? Quando a gente fala de motivação, de exercício, de se colocar muitas vezes na frente do perigo e proteção do cidadão. Doutor Emerson, quando a gente ouve o Oséias falando do desafio que é a unificação, e a gente precisa de uma linguagem única, a gente pode falar que, do ponto de vista político, há esse interesse?
modesto ainda, muito modesto. Tramita no Congresso Nacional, uma CCJ, inclusive está na CCJ agora, um projeto de lei que tem a verticalização, seria da segurança pública, perdão, tanto na parte da União, estados e municípios. Essa comunicação é de suma importância, porque todos estão atrelados com o mesmo propósito, né? Ainda que em esferas distintas, mas com o mesmo propósito. Então, vem de encontro à Lei 13.022, sem dúvida alguma, ela veio colaborar muito, porque a Guarda Municipal tem um papel hoje preponderante dentro dos municípios. Não é só mais defesa de patrimônio público, não, né? Muito pelo contrário, né? Até porque todos têm o dever, né? Exatamente. Constitucionalmente, inclusive, a Guarda Municipal tem tido aí, algumas cidades da região, ela tem tido um índice muito já elevado, já compatível junto com a Polícia Militar em termos de flagrantes. Justamente por conta da estrutura, porque a própria lei deu esse respaldo e algumas prefeituras se moldaram no intuito de resgatar aquilo que de verdade era a competência delas. É como se a administração pública municipal percebesse a importância do guarda municipal como agente integrante e efetivo da promoção da segurança pública. Sim, essa é a grande verdade. E aí, nós caminhamos aí, não na contramão de direção, mas vem justamente para corroborar com a parte municipal. E a tendência hoje, os municípios devem criar, aí vai ter uma potencialização por conta das polícias civis metropolitanas. Sim. Então, isso vem de encontro muito positivo, vem somar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, de uma forma geral, essa verticalização é de suma importância para não só para o município, mas para todo o Brasil. Zé, como é que você avalia a situação e a atuação dos guardas municipais quando a gente fala da região da Baixada Santista? A região da Baixada Santista, inclusive em 2015, nós fizemos uma publicação de um dado que foi repassado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública sobre o número de ocorrências que as guardas civis municipais do Estado de São Paulo produzem do ponto de vista mais reativo da repressão, né? E aqui da Baixada Santista, uma cidade se destacou entre as cidades do Estado de São Paulo, que é a cidade de Praia Grande. Inclusive, aqui quero estar saudando, né, todos os guardas municipais aqui da Baixada Santista. Praia Grande, que é uma primeira cidade que foi armada, a guarda, é uma das cidades que tem indicadores criminais bastante elevados, né? Relevantes. E aqui na Baixada Santista as guardas têm contribuído. A partir de Praia Grande tem motivado outros prefeitos, outros secretários de segurança, comandante de guardas civis municipais, a também estruturarem suas guardas civis municipais. Nessa mesma esteira você já vê despontando o Guarujá. Inclusive, agora no dia 25 e 24, nós teremos a nossa 16ª edição do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Municipal no Guarujá. Todo mundo aqui está convidado para participar conosco. Então, a região da Baixada Santista tem protagonizado, está num processo de afirmação das guardas municipais como órgão constituinte da segurança pública, com a atuação mais destacada. A gente lamenta ainda que Cubatão é a única cidade, uma das cidades mais violentas do país, a única cidade da região que não tem guarda civil municipal. Santos tem uma guarda civil municipal que precisa ser estruturada ainda, precisa de maior estruturação, são guardas municipais maravilhosos, profissionais de primeira grandeza que trabalham lá, mas precisa que o prefeito colocar a Guarda Civil Municipal, a atuação da Guarda Civil Municipal na sua agenda política e armar a sua guarda do ponto de vista institucional e funcional para que a guarda contribui mais ainda, porque já contribui. Sim. Por exemplo, Santos foi considerada uma das cidades mais seguras aqui da região. Mais seguras da conforme região, indicadores, exatamente. né? E as guardas civis municipais, em parceria com a Polícia Militar Civil, têm contribuído muito nesse processo. Porque a atuação seja na parte preventiva, que não aparecem os dados, né? Porque nós temos dificuldade no Brasil mensurar a prevenção. A gente só consegue mensurar o que é a consequência o reativo. O que deveria mudar, né? Porque se a gente conseguisse mensurar a prevenção, talvez a gente conseguisse imbuir no cidadão o quanto é importante prevenir e quanto é melhor do que remediar, né? Sim, isso aí, inclusive, é uma receita tradicional, Exato. Né? Prevenir sempre é melhor do que remediar. Infelizmente, por conta do calendário político no Brasil, das eleições, os prefeitos estarem muito compromissados com essa dinâmica política e eles não têm tempo de fazer um planejamento a longo prazo. Então, tudo é resultado muito imediato para dar satisfação da sua gestão e acaba não privilegiando a prevenção, muito mais a questão repressiva. Mas a prevenção é o que falta no Brasil. E as guardas civis municipais, elas são credenciadas à função preventiva, porque a questão da territorialidade, da localidade, de ser a polícia da cidade... Sim.
né, de conhecer a cidade, a população conhecer o cidadão. Isso dá uma vocação diferenciada para as guardas civis municipais atuarem na prevenção. E essa será uma das grandes contribuições a mais da Guarda Municipal para a segurança pública. As secretarias de segurança públicas municipais que são criadas, a gente sabe que segurança pública é um dever do Estado, no entanto, o cidadão mora na sua cidade e é lá que ele quer se sentir seguro. A atuação das secretarias municipais de segurança pública, elas estão a contento da necessidade dos municípios, na tua avaliação, doutor Emerson? Elas estão numa ascendência, essa é a grande verdade, né? Como o Zé bem delineou, existem cidades que estão já na frente, passos largos, como Praia Grande. Estou muito próximo a eles lá, temos uma proximidade muito grande com alguns guardas municipais, a quem eu estendo também meus parabéns aí e toda a sorte do mundo, porque também estão na ponta da linha. Sim, né? E quem está na ponta da linha está com um iminente risco de colocar sua vida em jogo, até porque trabalham armados, isso é uma consequência, muita gente não tem a dimensão de que estar armado não é uma solução, via de regra é sempre um problema. Né? Hoje o marginal, quando faz uma abordagem, ele faz uma revista Se trabalhássemos a prevenção, certamente não precisaríamos andar armados, né? Sim, a arma, o tema do armamento, ela retorna à pauta nacional com muita força, principalmente pela impotência do Estado brasileiro em assegurar a segurança ao cidadão. Exatamente. Você viu, em Brasília, o doutor deve acompanhar, tem um PL 3722 de 2012, que é o PL que revoga a Lei 10.026 e cria o Estatuto das Armas. Ele voltou agora na agenda da segurança pública do Congresso Nacional com força por conta disso, que os indicadores aumentam, os estados se encolhem cada vez mais no investimento, na estruturação de suas polícias, muitos prefeitos, né? São Bernardo do Campo, essa semana, entregou 50 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal, né? A Guarda, que já atua muito, vai ter uma potencialização nas suas atividades. Mas essa então, não é uma realidade no país, não é uma realidade no país. Então, a população vê como alternativa o armamento. Né? Vê o armamento se armar, comprar arma, e esse debate entre a criminalidade ousada, perversa, cada vez mais agressiva e abatendo os profissionais de segurança pública que já tem todo um preparo para isso. O ano passado foram 530 policiais mortos no país. Esse ano o número já está quase 2/3 desse número aí. Então há uma progressiva de abatimento dos profissionais da segurança pública, que isso também significa uma certa impotência do Estado. E a população, quando vê isso, a população vê o armamento como uma possibilidade, minimamente, de ter a sua segurança garantida. O que não deveria acontecer, né? Nós deveríamos... na verdade, é aquilo que a gente fala, se investíssemos em educação, na base, nós teríamos um cidadão muito mais consciente, nós teríamos uma sociedade muito mais inteligente e menos violenta, né, doutor Emerson? E aí você faz o comentário que é dever do Estado garantir a segurança pública, e lá no artigo 144 da Constituição diz que também é dever de todos. Sim. E a sociedade tem uma participação ímpar, e esse é o grande problema da sociedade brasileira, sob a minha ótica, sem dúvida alguma. Tudo é dever do Estado, né? Tudo é dever do poder público. O brasileiro tem, via de regra, a mania de depositar suas orações naquele Santo Salvador. E o Santo Salvador, às vezes, não traz o milagre esperado. Por quê? Porque precisa da sua participação. Não faz parte do processo. Você se exclui do processo, né? É uma sistemática, da qual o próprio cidadão está inserido nesse contexto. Né? A participação, a gente vê alguns vídeos que chegam nas redes sociais, você vê fora nos Estados Unidos, por exemplo, quando um policial, ainda que sozinho, vai fazer uma intervenção, né, contra algum agressor, a sociedade acaba se solidarizando, e combatendo o crime junto com o policial. Aqui é muito pelo contrário. Aqui é um celular nas mãos e filmando para colocar, né, na fanpage ali, ao vivo. E lamentável. Lamentavelmente. Né? E só criar um parênteses aí na questão, quando fala que a segurança pública é dever do Estado, inclusive o STF deu uma contribuição muito importante e colocou, inclusive a própria ministra, a presidente Carmen Lúcia, falou, o entendimento do Estado aí não é Estado, o ente federado, é Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, é Estado-nação, né? É uma competência compartilhada entre a União, entre o Estado e entre os municípios. Inclusive o próprio PL que está prestes de ser aprovado no Senado Federal, que é o PLC 19, que cria o Sistema Único de Segurança Pública, já traz essa inovação no seu capítulo 2, falando que segurança pública é dever do Estado, Estado se entenda União, Estado e município. Porque só com esse entendimento que você coloca a responsabilidade devida em cada um dos seus gestores. Né? Porque é muito fácil jogar para o Estado. Porque todo mundo joga para o Estado e deixa. Se bem que
Hoje os municípios, até por uma ineficiência muitas vezes do Estado, têm tentado suprir essa sensação de insegurança, né? Tem, e assim, inclusive, você vê tentativas exitosas, né? Eu citei aqui Praia Grande, mas você vê Guarujá avançando bastante, Sim. a Guarda de Santos, Bertioga, São Vicente, da Baixada, todas as guardas estão crescendo. Mas um outro aspecto na questão da integração, que eu acho importante que a gente precisa discutir em segurança pública, que é a questão do financiamento da segurança pública. Sim. Porque a Constituição colocou lá, compromisso compartilhado, né? União, Estado e município. Só que a segurança pública... A maior parte fica lá para cima, né? Não desce aqui para baixo, como tudo. União, tudo, fica como lá. Como tudo, né? Precisa rediscutir o pacto federativo na questão da divisão do bolo tributário no país, né? Então, o Estado tem um orçamento grande para a segurança pública, a União aumentou agora um pouco mais, inclusive o Michel Temer, presidente da República, anunciou um grande investimento via BNDES para a segurança pública, inclusive para os municípios 10 bilhões de reais, um volume assim enorme, mas precisa rediscutir quem financia a segurança pública, porque até hoje nós não temos verbas vinculadas, verbas carimbadas. Então, mesmo que o governador do estado de São Paulo anuncie 20 bilhões para a segurança pública, ele pode contingenciar quase 100% dessa verba, porque não existe uma obrigatoriedade na lei que o obrigue ele a executar esse orçamento em sua totalidade. Então, precisa mudar na Constituição. Claro. Né? Ter verbas vinculadas. Senão é muito bonito na teoria e pouco prático na prática, né? Mas aí acho que também compete muito ao chefe do executivo. Saber fazer, né, costurar essa coxa de retalhos e trazer, mediante demonstrativos, mediante pesquisas, né, a evolução do combate à criminalidade para até que se torne como referência. E essa referência atrai os olhos, sem dúvida alguma, do Poder Executivo da União, porque isso rende votos. Né? Até citou bem lá do Guarujá. Guarujá existe, inclusive, representante da Guarda Municipal, que é o Nego Walter, lá, um grande abraço, um grande amigo, combativo, sempre presente. Então, essa também é a importância. O Guarujá tem evoluído porque também se faz as necessidades. Estamos no ano eleitoral, até abrir um parênteses aqui, de que tanto a Guarda Municipal como as polícias, enfim, cada categoria deve trazer representantes para o Legislativo ou até mesmo para o Executivo. É importante que se pense isso, né? Porque a resolução dos grandes desafios nacionais, inclusive das grandes crises nacionais, passa pela política, né? Não existe um outro caminho de Nós fazemos política o tempo todo, né? A política faz parte. Inclusive, a gente precisa de que a política de segurança pública, ela saia dessa política de governo condicionada a plano de governo de cada um, prefeito, governador, presidente da República, que se transforme numa política de Estado, numa política que venha a ser subsidiada por um planejamento de longo prazo. Né? Eu até acredito que um planejamento é exatamente vinculado ao PPA. Né, o plano plurianual, até para que a população tenha clareza para onde está indo o recurso e saber avaliar se de fato essa política foi eficiente ou não foi eficiente e corrigir, né, os rumos da política de segurança pública. Precisa-se disso. Infelizmente, falta esse planejamento na segurança pública. A nossa Política Nacional de Segurança Pública é muito aquém daquilo que a gente precisa, né? Exemplo do Rio de Janeiro, essa intervenção. Sim, exatamente. Do meu ponto de vista, não está servindo para outra coisa, senão angariar algum dinheiro para a campanha eleitoral. Até porque a violência continua a mesma no Rio, né? É lamentável. Os indicadores não diminuíram, muito pelo contrário. Né? 36 policiais mortos. 36 já mortos. 36. Né? Você vê, essa segurança pública... Só no Rio de Janeiro. A pesquisa de opinião que aparece sempre de opinião é segurança, saúde e educação. Sim. Fica revezando entre essas três áreas. Né? E a segurança pública das três áreas, ela é fundamental porque ela possibilita exatamente o funcionamento das demais áreas. Se a segurança pública não funciona, o Estado se inviabiliza também. E a cidadania, Rio de Janeiro, por consequência. Né? Rio de Janeiro aconteceu recentemente no Espírito Santo com greve das polícias. Exatamente. Rio Grande do Norte. Ou seja, se a segurança pública não é tratada na pauta política com a seriedade que ela merece, acontece igual está acontecendo no Rio de Janeiro. O que está acontecendo no Rio de Janeiro pode tomar conta no país. Porque os políticos não dão o devido relevância, devido importância para a segurança pública. E a população quem acaba perdendo com isso, porque aumenta. Aqui na Baixada voltou a aumentar o homicídio. Né? Conseguiu reduzir na operação de verão a questão de roubo ao patrimônio, furto e roubo ao patrimônio. Porém, assim, e também diga-se de passagem que essa redução de furtos e roubo não é tão verdadeira assim.
porque o grau de subnotificação de pessoas Tem muita gente que não confiam, né, mais na resolução dos inquéritos policiais, que acabam não indo para o DP, é muito alto. A cada uma pessoa que vai para o DP, 5, 6 outras não vão para o DP. Então, anunciar que reduziu o crime de roubo e furto também é uma ilusão. É só um ponto de vista mais comunicativo de marketing, né? Mas está aumentando o homicídio aqui. E esse homicídio não está pegando só o pobre na periferia. Muito também, pelo contrário. Pelo contrário. Inclusive um jogador de futebol, sim, aqui na Baixada foi assassinado, né? Isso, então é algo que bate na porta de todo mundo. Está do nosso lado, está do nosso lado. Doutor Emerson, como trabalhar para o resgate do valor das forças policiais? Porque, como bem disse o Oséias, hoje há, e como o senhor bem colocou, hoje há muito mais uma visão expositiva do que de parceria ao lado das forças policiais, muito pelo descrédito ou pela falta de credibilidade que hoje o cidadão deposita nas forças policiais. Mas no momento de necessidade, são os primeiros a serem acionados. Isso me causa muita tristeza, porque de verdade a sociedade, ninguém gosta de ser fiscalizado, essa é a grande verdade. E todo agente de segurança pública é um agente fiscalizador. Sem dúvida. Não é verdade? E essa inversão de valores que a gente foi criando, né, ao longo do tempo, hoje o policial militar não é respeitado ou pelo marginal ou pelo mesmo cidadão de bem. Exato. Por quê? Porque nivela-se sempre pelo menor, fala assim, puxa vida, estou sendo autuado aqui numa infração de trânsito, que é competência, mas por que você não está prendendo o ladrão ao invés de... Essa é a frase que a gente ouvia muito e ainda se ouve. Então esse é um grande problema. Então por isso que eu falo, o divisor de águas também é a sociedade. Enquanto a sociedade não tiver incutido a vontade que deseja isso, existem policiais que infelizmente acabam pendendo para o lado errado, sim, como mas em são... todas as profissões. Mas a são gente não punidos, pode generalizar a corporação. São punidos ao rigor da lei, posso assegurar isso. Milito dentro da área. E não há perdão, né? Tanto o Tribunal de Justiça de São Paulo, que não tem absolutamente hoje nada a ver com a Polícia Militar, e os Tribunais de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em especial, é o mais conservador de todos do país. Então, a sociedade tem um papel ímpar nesse resgate e também a vontade do Executivo, do Legislativo, de fazer com que isso possa acontecer. Falta vontade. Enquanto não houver vontade, nada irá acontecer, né? Falta política voltada para garantias, pública séria, faltam, né, condições de trabalho. Hoje, se você encontrar qualquer policial militar, falo em especial porque domino muito mais a matéria, entre o aumento de salário, que ainda está muito aquém do que deveria receber efetivamente, mas, sobretudo, as condições de trabalho. O policial trocaria, aguardar ainda, posso falar por mim, de que ele deve ter condições. O que são condições? Condições de aplicar a lei. Sim. De que aquela autoridade imbuída diante da posse do agente tem efetividade na rua. O senhor está preso, está preso. Autoridade competente, delegado de polícia, ele vai lavrar ou não, aí sim. Não, quando você vê uma prisão numa comunidade carente, é muito difícil, porque a sociedade ali acaba se voltando contra o policial militar, são cercados... A sua vida fica em risco muito... 24 horas por dia. Potencializada, né? Sim. Potencializada. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta. A Rua do Peixe, na Ponta da Praia, em Santos, vai mesmo acabar. Com ordem judicial já expedida para desocupar os 24 boxes, os permissionários têm medo do futuro. Dona Elaine vende pescado há 25 anos. Hoje ela recebeu uma notificação da prefeitura. Vai ter que desocupar o local. Só a minha peixaria tem 16 funcionários fechados. Como é que vai ser essa situação? Os comerciantes da Rua do Peixe vão ter 6 meses para desocupar o local. O prazo termina no dia 20 de outubro. No dia 21 de outubro, eles vão poder vir para cá, para trabalhar no Mercado Municipal de Santos. O chefe do Departamento de Fiscalização Empresarial da Prefeitura explica que o processo para a retirada dos comerciantes da Rua do Peixe já se arrasta há anos na Justiça.
agora é inevitável. Desde 1994, na verdade, essa ação civil pública, né? Promovida pelo Ministério Público, foi julgada em 2002. De lá para cá, a Prefeitura tentou em diversos recursos e também criando algumas situações para retirar esse pessoal de lá, mas acontece que isso já se esgotou e não há mais possibilidade. Então, nós temos que, na verdade, cumprir essa determinação judicial. Santiago afirma que o mercado municipal vai passar por adequações para receber os comerciantes. A questão do piso, tem a questão da bancada, todas essas mudanças e essas adaptações, elas são necessárias e vão ser feitas. Mas na Rua do Peixe o clima é de indignação, tristeza e medo. Os comerciantes dizem que a mudança poderá acabar com o ganha-pão deles. Os clientes que aqui vêm para a Ponta da Praia já sabem que aqui é um local típico de peixes. Eles querem colocar no mercado municipal, onde não tem segurança. A questão social lá é péssima. Péssima, porque eles sabem que a prostituição, a bandidagem, drogas ali é um antro de todos. É comum todo mundo encontrar essa parte de andarilhos, pessoas na rua deitadas, dormindo, drogados, e não tem condições, aquela área não tem condições de comportar as nossas embarcações para entrar e fazer o descarregamento e fazer o comércio a qual nós estamos aqui há anos trabalhando. Nós trabalhamos com peixe praticamente vivo, e lá não tem como trabalhar assim, não tem condições de levar para lá, muito fatores que não tem como. O senhor teme que o seu comércio acabe? Com certeza, a prefeitura é que tem que dar um jeito, porque peixe tem que ser na ponta da praia, tirar daqui e botar na ponta da praia, arrumar um terreno e fazer na ponta da praia, porque mercadão não tem como, sem chance. Decisão judicial, já disse, tem que ser cumprida. No entanto, que a prefeitura chegue num meio termo que seja bom definitivamente para esses comerciantes que ganham a vida vendendo peixe há muitos anos na ponta da praia. O mercado municipal, para que ele seja viável, ele precisa sim ter a segurança reforçada, precisa sim de adaptações que precisam estar prontas até o dia 20 de outubro, porque de nada adianta existir uma orientação, uma decisão judicial, se a administração pública não possibilitar que esses comerciantes se desloquem com a mesma qualidade, oferecendo a mesma qualidade e a mesma quantidade de espaço para que eles possam vender de fato o seu peixe. E também cabe aí à administração pensar num plano de divulgação desse novo local, porque, querendo ou não, a Rua do Peixe é bastante tradicional e faz parte do dia a dia de qualquer santista. E voltamos com os nossos convidados. Hoje debatemos segurança pública e a atuação das guardas civis municipais, com Oséias Francisco e com o advogado especialista em segurança pública, Emerson Tawil. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Oséias, eu queria pegar o gancho deixado pelo Dr. Emerson para falar um pouquinho sobre a questão das condições de trabalho, que hoje ele falou por parte dos policiais militares, mas agora eu queria focar um pouquinho nas guardas civis municipais. Se nós fôssemos fazer um balanço, mesmo que a gente tenha um país com dimensões continentais, como que você avalia a questão da capacitação, da valorização e das condições de trabalho dadas aos guardas municipais no nosso país? Vou começar pela valorização. A valorização profissional, eu acredito que é o ponto-chave, o ponto mais importante de qualquer política de segurança pública, né? Porque não adianta você aparelhar adequadamente as forças policiais, você colocar melhor tecnologia à disposição dos agentes policiais, se você não consegue valorizar adequadamente, de maneira que garanta a dignidade para os profissionais, porque quem vai fazer a segurança pública é a pessoa, é o humano. A Sim. máquina, os aparelhos são meios apenas. Sim. Então, infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura dos gestores, inclusive de parte da população, de não valorizar, não dar o devido valor aos policiais. Sim. Muitos policiais, né, eu falo desde a federal, os militares civis, os guardas civis municipais, são obrigados, pelas próprias condições dadas de sobrevivência, a fazerem 2, 3, 4 bicos, inclusive. E muitas vezes nessas situações se colocam em risco, né? Sim, eles são reconhecidos pela marginalidade, Sim, né? Eles ficam mais vulneráveis, porque eles ficam, em sua maioria, trabalhando sozinhos,
Sim. Né? E cuidando de um patrimônio sem ter o respaldo necessário da sua própria corporação. Então, a falta de valorização necessariamente acaba empurrando os profissionais para a busca de uma segunda ou terceira atividade para manter minimamente as suas condições de vida. E isso tem que ser um compromisso do gestor e tem que ser um compromisso da sociedade, exigir que o prefeito remunere bem seus guardas municipais, que o governador remunere bem seus policiais militares e civis e que também o presidente da República. As condições de trabalho, elas acabam também sendo precarizadas, até porque muitos prefeitos e governadores não têm um planejamento a longo prazo. Acho que a maioria deles, né? Não tem. Então, a gente escuta muitos problemas com equipamentos que entram em vencimento, acabam a validade, tipo o colete, muitos com dificuldade, inclusive, de troca dos uniformes. Coisa básica, né? Que aí tem a questão da licitação, que passa de um governo para outro governo, e que um não faz, empurra para o outro. Então, no geral, as condições de trabalho dos guardas civis municipais são bastante penosas, né? Também a gente vê isso com outras polícias também. No sentido da valorização, que deve existir esse compromisso do gestor da sociedade, a formação ela é muito bem adequada das guardas civis municipais, porque nós temos na formação o governo federal via matriz curricular da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que estabeleceu um critério de formação muito rigoroso e técnico. Também nós temos a Polícia Federal, que faz a fiscalização, inclusive aquelas guardas que são armadas, né? Então, nós temos um profissional da Guarda Civil Municipal, especificamente, quando ele vai para a rua trabalhar uniformizado, armado, muito bem preparado. Inclusive, você pegar aqui as guardas da região que são armadas aqui, você não tem nenhum incidente sério de Guarda Civil Municipal envolvendo arma de fogo. Mesmo trabalhando 24 horas armados, fazendo enfrentamento à criminalidade, fazendo as prisões necessárias, mas você não vê um problema seríssimo. Ou seja, que era a grande preocupação da sociedade, né? Armar a Guarda Civil com preparo para que ela esteja em equilíbrio quando houver uma situação de conflito. E o fato, a história prova que, de fato, as guardas civis municipais têm uma preparação muito bem adequada. A letalidade das guardas civis municipais são baixíssimas. Isso não é porque não tem um confronto sim, mas tem toda uma outra orientação, o próprio preparo dá uma segurança no uso da arma de fogo, você não usa a arma de fogo em qualquer situação, não faz disparo desnecessário. Os guardas civis, nesse quesito do armamento, as guardas civis municipais são muito bem preparadas, inclusive eu acho que até tem um certo rigor excedente da Polícia Federal com os guardas civis municipais, porque exige muito, inclusive em algumas guardas, inviabiliza a própria formação. Pela quantidade de tiro, de disparo que tem que fazer, tem cidades que não conseguem comprar munição porque acaba sendo muito cara. Mas, de qualquer forma, a sociedade pode ter a certeza, pode ter a garantia, ao ver o Guarda Civil Municipal uniformizado e armado, trabalhando na rua, ter a devida segurança que ele está muito bem preparado, está credenciado e fiscalizado pelo governo federal, fiscalizado pela Polícia Federal e também tem o Ministério Público, que tem um setor que cuida da atividade policial. Cuida só disso. E a história nos atesta que somos muito bem cuidadosos com o uso da arma de fogo. Doutor Emerson, o senhor é a favor do armamento da Guarda Civil? Sim, sem dúvida alguma. Como o Zé falou, existe um preparo. E, via de regra, geralmente o secretário da Guarda Municipal é um policial militar aposentado, geralmente um coronel, alguém de alto escalão. Então tem esse cuidado muito grande e existem reflexos até mesmo por conta do chefe do executivo. Qualquer ato que seja repercutir de forma negativa, ele vai haver reflexos geralmente no chefe do executivo, eles têm muito esse cuidado. Dúvida. Uma falha que a própria lei acabou deixando em aberto, e aí o próprio município, o chefe do executivo poderia de uma medida paliativa, talvez até, fica aqui já estendida para o próprio Oséias, que leva ao Congresso das guardas municipais, por conta, falou que não existe letalidade por conta do guarda municipal, até porque ele tem uma consciência de que se ele for preso, ele vai para uma prisão comum. Sim. Junto com marginais, diferente da Polícia Militar, da Polícia Federal e da Polícia Civil. Salvo se tiver condenação já entrando no julgado, geralmente eles são encaminhados para Tremembé, onde tem 2 presídios que ficam ex-policiais, ex-guardas municipais, enfim, alguns outros. Então, a lei deixou em aberto isso e a Guarda Municipal não tem esse respaldo. Caso, e pode acontecer, sem dúvida alguma, um disparo, a Polícia Militar teve um problema com a ponto .40, né, da Taurus, que houveram vários disparos aí acidentais com letalidade do próprio policial militar ou de vítimas, enfim. E
sem dúvida alguma, responder por conta disso. O Ministério Público está sempre aí, firme e forte, né? Sim, firme e forte, como exemplo, atuante, como na Ponta da Praia. A gente acabou de mostrar o exemplo da Ponta da Praia. Não tão eficaz, porque a ação civil pública de 1994 tivemos reflexos onde o contexto social já se mudou muito. Mas, enfim, mudou demais. Não vamos entrar nessa seara que não é o momento. Decisão judicial a gente cumpre, mas a gente tem que ter a sensibilidade, muitas vezes, de saber o que de fato está sendo envolvido em todo o processo. Nem sempre o que é legal é moral. Exatamente. Nem sempre o que é legal é moral. Sobre a questão do armamento, eu quero destacar ainda, na cada prisão, a Lei 13.022, ela colocou lá que é garantida a prisão especial para os guardas civis municipais que se envolverem em fatos, porque trabalhar com armamento exige um preparo quase que extraordinário. É verdade. Porque eu faço a representação e trabalho dia a dia na rua também. Eu sou supervisor de carreira da Guarda Civil de São Manuel do Campo e trabalho um dia na guarda e um dia na representação. E, às vezes, na ocorrência, também da área, você tem questão de segundos para tomar decisões. Sim. Você envolve um alto índice de estresse, uma pressão, às vezes, do próprio contexto que está acontecendo na ocorrência, e você precisa tomar uma atitude. Uma decisão. Você vê que a criminalidade está totalmente agressiva e com a sensação de impunidade. Matar um policial hoje no Brasil quase que não pega nada, né? Apenas 7% dos crimes de homicídios que são investigados e são punidos no Brasil, então ele tem quase mais de 90% de chance de impunidade absoluta, então eles não têm medo de matar ninguém. O que acontece? Então, naquele momento, você pode cometer alguns erros, sim. É diferente de quem está avaliando a ocorrência sob um ar-condicionado, com os papéis do Ministério Público, Judiciário, até o Executivo, a Corregedoria. Porque quem está no calor da ocorrência, com a carga emocional que envolve a ocorrência, se você não tiver esse preparo técnico, você sim pode. E mesmo com preparo técnico, existem N variáveis naquele momento que você pode. Então, a lei garantiu a prisão especial nesses casos, mas só que tem essa questão que o doutor falou, que a militar e a civil têm seus presídios. Não existe presídio específico para guardas civis municipais. Exato. Conversamos várias vezes com o secretário estadual de Segurança Pública na tentativa de resolver essa situação, mas ainda nós não conseguimos resolver. A saída tem sido Tremembé mesmo, em alguns casos específicos, mas o número de guardas civis municipais presos hoje no estado de São Paulo é baixíssimo. Não causa impacto nenhum no sistema prisional, não causa. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu abro o nosso último bloco com a pergunta do telespectador. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada, debatendo segurança pública e atuação das guardas civis municipais, Oséias Francisco, presidente da Conferência Nacional das Guardas Civis Municipais, e o advogado especialista em segurança pública, Emerson Tawil. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp, pela nossa fanpage, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Como eu prometi, eu abro esse bloco com pergunta do telespectador. Pode pôr na tela, por favor? É o Luciano Castro. Alguns partidos políticos fazem campanha sistemática pedindo o fim da polícia militar. O que se pretende com isso? O fim da polícia militar? O caos na sociedade. A instalação do caos. Com ela já estamos à beira do caos. É uma condição totalmente fora de cogitação, do meu ponto de vista. Não existe. Ainda que entenda por esse prisma, não é o meu, é o mal necessário. Não tem como. A desmilitarização da polícia, como é que você avalia, doutor Emerson? O formato dela, eu sou favorável. Para o nosso país, não. Não daria certo? Não daria certo. Não daria certo. Sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Sem dúvida alguma, essa desmilitarização seria uma coisa ímpar. Só que, com certeza, o legislador ele ia dilapidar isso e transformar numa aberração. Hoje, o que segura ainda, eu lido muito com as praças e fui praça por muitos anos, né? Mas temos que entender de que o que ostenta ainda hoje um pouco de disciplina na Polícia Militar é justamente isso. Hierarquia e disciplina, que são os dois pilares da Polícia Militar. Então, a partir do momento que a desmilitarização, na verdade, você vai respeitar o profissional como um técnico, como o cargo que ocupa. Né? O militar ainda, na verdade, existe o quê? A imposição por conta da hierarquia. Sim. Então, a quebra disso seria muito ruim. E eu acho que aqui, muito pouco provável isso acontecer. Essa é a grande verdade. A gente não está pronto, né? É porque, na verdade, acaba sendo uma ferramenta de uso por parte de alguns
alguns administradores, porque a Polícia Militar não pode fazer greve. Veja bem, é o funcionário que você paga pouco e ele não tem direito de reclame nenhum. Então fica muito difícil, é uma moeda de troca. Inclusive, é colocada, a própria Polícia Militar, ela é colocada para que se cometa algumas coisas que ainda, como nós falamos aqui, reintegração de posse é uma coisa muito comum, indica é uma coisa totalmente legal por conta de uma ordem judicial, mas é totalmente imoral, que você vê que são pessoas que de verdade são necessitadas e você tem que... Por via de muitas vezes o poder público não consegue absorver, né? Não consegue. Aí vem a PM, por quê? Pau, bomba e gás, aí quem fica mal, né? Quem fica na ponta da linha, não tem jeito. E o policial militar, lembrando que ele faz parte de uma sociedade. Tem policiais que moram ainda numa comunidade carente, que escondem fardas, não lavam roupa no varal. Recentemente então, a gente teve morte de policiais militares. Semana passada tivemos um bombeiro que passeando, foi intervir num roubo que estava sendo em andamento e infelizmente pagou com a própria vida. Exatamente. Ainda pegando o gancho de mudanças, agora falando um pouquinho aqui do nosso estado, o governador Márcio França, ele anunciou que planeja mudar a questão da guarda, a questão das polícias civis e militares, colocando a Polícia Civil na pasta da Justiça e não na segurança pública. Qual que é a tua opinião sobre isso, Márcio? Eu venho acompanhando e eu acredito que ele vai retroceder, ele deve permanecer, a Polícia Civil deve permanecer na Secretaria de Segurança Pública. É uma alternativa que ele usou, de que, na verdade, a Polícia Judiciária, dentro da pasta da Justiça, teria um alinhamento ali, na verdade. Só que vai na contramão do que vem sendo proposto no Congresso Nacional. Que é a integração, né? A integração, a verticalização. Verticalização. Na verdade, acaba não mudando muito. Muda uma pasta para outra, mas a efetividade tem que ser a mesma, né? Então, do meu ponto de vista prático, não seria uma coisa de suma aplicabilidade. Mas, nesse viés, por conta da própria PL, dessa verticalização, acho que você tem que tentar ao máximo deixar o mais próximo às polícias e à Guarda Municipal também, de um modo especial. Oséias, como é que você avalia a questão da integração da Guarda Municipal com as polícias civis e militares? A integração, eu acredito que é uma das ações mais fundamentais e necessárias, né? Não se faz políticas públicas em qualquer lugar do mundo sozinho, né? Política pública pressupõe a integração, tanto do ponto de vista estratégico, gestão, como do ponto de vista operacional. Na pesquisa que nós realizamos recentemente, houve uma grande aceitação, uma disposição muito grande, de mais de 90% dos guardas civis municipais, a integração, a trabalhar integrado com as demais forças policiais. O próprio SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, já traz isso como um princípio fundamental da Política Nacional de Segurança Pública, a integração. O contrário da integração é o que a gente tem hoje. A gente chama de sistema de segurança pública, mas não tem um sistema de segurança pública. São caixinhas, né? Cada corporação dentro da sua caixinha, que não tem um diálogo, né? Que não tem uma troca de informação, que não tem um processo de unificação de informação e muitas das vezes acontece o retrabalho. O que uma corporação faz, a outra acaba fazendo da mesma forma porque não sabe que a outra também está fazendo aquilo lá. E você acaba tendo desperdício de recursos humanos e materiais. E a integração possibilita isso, você pensar uma política de segurança pública, cada um dentro do seu limite, das suas competências, sim, porém dialogando. Sim. A gente precisa caminhar junto, porque se a gente não caminha junto, o crime organizado... Está ficando mais organizado, né? Ele se organiza cada vez mais, se estrutura cada vez mais e dá de 7-1 na segurança pública e no próprio país, né? O país hoje praticamente tem se rendido, o estado do Rio de Janeiro se rendeu ao crime organizado. Sim. A intervenção militar no Rio de Janeiro, que foi o atestado de culpa do Estado brasileiro de falar o seguinte: nós perdemos uma luta, uma guerra. A gente perdeu a guerra para a criminalidade. Agora nós vamos ter que radicalizar o processo. E mesmo assim não vai resolver. Porque não está resolvendo. Porque não resolve desta forma. Agora a integração, porque você precisa tratar a segurança pública como trata a educação. Sim. Por exemplo, você tem todos os níveis, né? Desde a educação fundamental, a educação infantil fundamental, a educação superior, tem um trabalho integrado. Um trabalho continuado, um trabalho de acúmulo de conhecimento. Cada professor na sua competência, na sua contribuição no processo. Então, na segurança pública não pode ser diferente. Cada um ator, dentro da sua competência, trabalhando integrado com o outro, porque daí você, além de ter uma
uma valorização. Você conhece quem está do teu lado. É importante que o policial militar e o guarda tenha esse diálogo, porque em muitas das ocorrências você precisa do policial militar e o policial militar vai precisar do guarda civil municipal. Sim. Então, quando você traz esses dois atores para um conselho, para um espaço de gestão e venha dialogar e venha se conhecer, fica mais fácil. Você tira um pouco daquela questão da concorrência, não concorrendo, não. A concorrência tem que ser integrada, todo mundo concorrendo para alcançar um objetivo único. Que é acabar, se não acabar, minimizar bastante a criminalidade. Como é que está a inclusão dos guardas municipais no Sistema Único de Segurança Pública? O Sistema Único de Segurança Pública, o atual, que está sendo discutido, que inclusive está na CCJ do Senado Federal, com a relatoria do senador Anastasia de Minas Gerais. A versão de 2012 do deputado Coronel Alberto Fraga, ele trazia a Guarda Civil Municipal numa situação muito tímida. Nós fizemos diversas conversas, conseguimos avançar. A versão que foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 11, agora de abril, ela coloca as guardas civis municipais no mesmo status das demais forças de segurança pública. Ótimo. Porque se você quer fazer uma integração, não adianta você chamar todos os atores para uma mesa e colocar uns embaixo da mesa. Sim, sem dúvida. Você não integra ninguém se todo mundo estiver sentado na mesa de pé de igualdade. Exatamente. Porque todos são importantes, não tem um mais importante que o outro. Então, os guardas civis municipais alcançam esse status dentro do sistema, porque hoje nós temos dois sistemas de informação, né, da União dos Estados, informação criminal. Os guardas civis municipais não têm nenhum. As nossas ocorrências caem na civil, no Estado. Porém, a gente não tem acesso às informações, porque quem faz a gestão é o Estado ou a União. O governo nos socorre com o Infoseg, mas a gente só consegue colher a informação do Infoseg de maneira limitada. Com o sistema, a informação fica compartilhada entre todo mundo. Compartilhada, disponibilizada. E como que você faz gestão sem informação? Não faz. Não faz gestão sem informação. Então, a Guarda Municipal, ela consegue um espaço muito bem privilegiado, juntamente com as demais forças de segurança pública. Ainda há algumas dissonâncias que a gente quer ajustar no Senado, para corrigir alguns problemas de interpretações futuras jurídicas, principalmente no artigo 9 do PL. A gente precisa fazer um ajuste de texto lá, para que as guardas civis municipais tenham um reconhecimento de órgão policial do 144, como o STF já decidiu, que já tem, inclusive, julgado de recurso extraordinário no STF, 3 julgados importantes que colocam as guardas civis municipais, inclusive na vedação de greve, como qualquer outra força policial, por reconhecer um serviço essencial e ser um órgão da segurança pública, porque está no 144. Claro. E os ministros foram muito taxativos nesse sentido. Então, a gente precisa fazer alguns ajustes no artigo 9 do PL do SUSP, para daí dirimir qualquer possibilidade de interpretações dúbias, contradições jurídicas no futuro. Mas o projeto, espero que ele seja aprovado rapidamente, será o grande legado dessa legislatura para a sociedade brasileira. Sem dúvida. Porque depois de 30 anos da Constituição Federal, agora que o parágrafo 7º está sendo discutido, regulamentar e criar um sistema de segurança pública. 30 anos depois, veja o tanto que é importante a gente planejar quando a gente fala de país, né? Eu acho que essa é a grande lição que a gente tira desse programa, que Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, as forças de segurança são uma só, né? E o cidadão tem a sua parcela de responsabilidade quando fala de segurança pública. A gente não pode simplesmente entregar para o Estado ou para o município o dever de. Nós devemos também fazer a nossa parte. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Zéias, eu queria muito te agradecer a tua participação, a tua disponibilidade de vir de São Bernardo para cá, logo cedinho, numa segunda-feira, a gente começar a semana falando de um tema tão importante e tão necessário. Muito obrigada. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição. Nós estamos aí à disposição da sociedade, das guardas civis municipais, da segurança pública, para protagonizar, contribuir nesse tema. Eu parabenizo muito aqui esse espaço que você reservou para esse tema tão importante, informativo para a população. Agradeço também a presença do doutor, que também esclareceu com seu conhecimento, e estou à disposição. E saúdo aí todos os guardas municipais aqui da Baixada Santista e desejo aí dias melhores do ponto de vista estruturais e que os prefeitos municipais estruturem melhor, aparelhem melhor, armem todas as guardas civis municipais dentro do preparo que exige e que as guardas municipais já armadas continuem oferecendo esse serviço importantíssimo para a população em parceria com as polícias estaduais. Sem dúvida nenhuma. Doutor Emerson, muito obrigada mais uma vez por compor a bancada. Sempre que a gente traz esse tema tão importante, que precisa ser debatido e esclarecido sempre e em demasia. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço a presença do Zéias aí, que abrilhantou nossa bancada mais uma vez.
E um abraço a todos os agentes da segurança pública, de modo especial, né, que estão aí à frente dessa linha divisória do perigo aí. Grande sucesso para vocês, um grande abraço. Obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.